Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz. Para os que não me conhecem, eu sou Ildijane Soares, faço parte da membresia da Igreja Menonita já há bastante tempo. Porém, em 2010, por motivo de trabalho, eu e a minha família mudamos de Pernambuco e viemos morar na Paraíba. E atualmente eu moro em Campina Grande. Então estamos de parabéns, 32 anos da nossa querida Igreja Menonita no Janga, e o pastor Valdemir me deu a incumbência de trazer para vocês um resumo sobre a igreja. Porém também foi um desafio, porque ele me deu 5 minutos para falar sobre 32 anos e como assim, pastor? É complicado, aí logo eu que não sou nem um pouco objetiva, mas vamos lá, vamos tentar. Então, o meu relacionamento com a Igreja Menonita no Janga iniciou em 1991, quando eu e minha mãe buscávamos uma igreja para realizar a cerimônia do meu casamento e fomos lá e o pastor Valdir nos recebeu com muito carinho e minha mãe perguntou para ele o que era necessário para que a filha dela casasse na igreja e ele, muito simpático, só respondeu que nada, só aguardássemos que os bancos da igreja chegassem. Então, em 12 de outubro, nós casamos e eu e o meu esposo Erinaldo, mais conhecido por vocês como Leca, que infelizmente não se encontra mais entre nós, fomos morar em outra cidade e em 93 voltamos a visitar o casal pastoral, dessa vez trazendo a nossa primeira filha, Rayane, e de novo sumimos. E em 95 voltamos a visitar o casal, só que dessa vez com a proposta de apresentar o nosso filho Ragner, com 2 meses, e também de comunicar ao pastor que a partir de então nós decidimos que Cristo seria o centro do nosso lar e que gostaríamos de servi-lo por intermédio dessa igreja, nessa comunidade. E o tempo difícil chegou. Nós enfrentamos bastante problemas de relacionamento na igreja, esses problemas foram acrescidos e o resultado disso foi a ida do casal pastoral e também a ida de muitos dos membros da igreja. Desejávamos, dentre tantos problemas, resolver pelo menos 2. Um era a questão dos conflitos, as pessoas tratar os corações partidos, quebrados, e 2 era a necessidade de ter um pastor, uma pastora para somar conosco. E o comitê pastoral decidiu então reunir aqueles membros e formar um perfil do pastor que a igreja tinha necessidade. E 2 pontos, dentre os outros, foram chave. Um era que nós desejávamos um pastor experiente, levando em consideração a realidade que estávamos vivendo. E 2, nós queríamos muito um pastor que tivesse habilidade, ou pelo menos a abertura, de desenvolver o seu ministério dentro de uma perspectiva cristã anabatista. Eram 2 coisas bem complexas. Primeiro porque um pastor experiente dificilmente iria para uma igreja com problemas e a nossa região não tem formação de pastores anabatistas. Então eram 2 coisas, 2 exigências bem difíceis. Porém, continuamos trabalhando e com fé e fomos contemplados graciosamente pela chegada de um pastor que não só supriu aquela necessidade dentro de um papel, mas foi muito além. Fomos presenteados com o pastor Joel. E a vida do pastor Joel e o ministério que ele desenvolveu na Igreja Menonita no Janga foi uma bênção para a vida de todos nós. Essa experiência difícil não foi de todo mal, porque adquirimos maturidade, fortalecemos a nossa comunhão, a nossa fé
e também fomos melhor capacitados para o desenvolvimento do trabalho mais estruturado na igreja. Pouco tempo antes da chegada do pastor Joel, decidimos fazer uma escola bíblica de férias, em parceria com a MCC, que na época era AMAS, conhecida como AMAS Nordeste, e foi uma semana, acho que uma semana que ficamos com as crianças ali na igreja, e foi uma experiência bem marcante para a gente. A partir de então nós pensamos, a gente pode fazer mais do que a IBF, mesmo não podendo fazer muito. E decidimos então, em parceria com a escola que fica na frente da igreja, nós solicitamos à diretoria que nos encaminhasse algumas crianças que estavam com dificuldades na alfabetização, crianças que estavam fora da faixa etária e que não conseguiam ainda ler e escrever. E fomos bastante ingênuos, porque pensávamos que só íamos sentar com essas crianças, ensinar, elas iam aprender e depois íamos para casa felizes. Mas não, a realidade foi bem outra. Primeiro, existiam muitas crianças que tinham essa dificuldade e nós não sabíamos. E segundo, nós percebemos a partir de então que a questão da alfabetização era apenas um pequeno problema que essas crianças enfrentavam diante de tantas outras carências. E resolvemos nos comprometer ainda mais, e daí então nasceu a Associação Projeto Criança no Janga. Nosso desejo naquele momento era que aquelas crianças pudessem perceber o amor de Deus sobre as suas vidas, e queríamos que isso acontecesse não de forma falada ou apresentando um Deus distante. Nós queríamos que isso acontecesse através de nós, através do nosso trabalho. Nós queríamos que elas percebessem, sentissem esse amor, cuidando, repreendendo, ensinando, alimentando e oferecendo para elas um espaço sadio, onde elas poderiam sim ali com segurança ser criança. E hoje, como muitas daquelas crianças, o Projeto Criança cresceu, se fortaleceu, e isso graças a Deus e ao trabalho árduo de uma equipe muito zelosa. E para mim, a Igreja Menonita no Janga, ela apresenta pelo menos 3 marcas. Ela é uma igreja acolhedora, ela é uma igreja resiliente, pois em meio a tanta dificuldade vivida, ela conseguiu se superar e se readaptar, sem perder a fé, sem perder seus princípios, sem perder a esperança. E ela é também uma igreja que serve. Sendo assim, encerro a minha fala dizendo que, para mim, a Igreja Menonita no Janga é uma igreja que se esforça para servir a Cristo no seu cotidiano, e ela faz isso cuidando uns dos outros, incentivando a paz, seja essa paz recebida por intermédio da instrução, da educação, seja essa paz recebida por intermédio da alimentação, seja essa paz recebida por intermédio da Santa Palavra, que aquieta nossas almas e fortalece o nosso espírito. Um grande beijo para todos vocês.